nome da pregação de hoje é Estado Cristão ou, se não formos governados por Deus, seremos dirigidos por tiranos. Hoje eu vou expor para vocês o texto de 1 Samuel capítulo 8. O texto de 1 Samuel capítulo 8 narra o momento em que o povo de Israel pede um rei. E Deus considera que isso foi uma rejeição a ele. As pessoas estavam rejeitando o Senhor ao pedir um rei. Vamos ler. 1 Samuel 8. Quando Samuel envelheceu, Samuel era o juiz na terra. Designou seus filhos como juízes de Israel. Seu filho primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias. Eles julgavam em Berseba. Esse não é muito meu tema, mas esse é o estado ideal em Israel. O estado é só juiz. É só juiz. É um estado pequeno. Ele só tem a função de julgar. Como a gente vê também isso lá em Romanos 13. Quando Paulo fala sobre o estado, ele diz que o estado é um juiz que pune o mal e recompensa o bem. Só isso. O estado, então, não deve ser como o estado do nosso país e das democracias que nós vemos hoje por aí. Isso é uma aberração. O estado, ele é juiz, o estado, ele é papai, o estado, ele é babá, o estado, ele é o líder da economia, o estado, ele toma conta da rua, da praça, de tudo. Ele é um Deus. Ele cuida de todas as esferas da sociedade. E é por isso que nós somos escravizados. Quando o estado é muito grande, você se torna pequeno. Lembra de José no Egito? José era o estado. E José representando o estado, ele foi crescendo, crescendo, e o estado foi ficando rico, 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 muito rico, e as pessoas começaram a se tornar escravas. É isso que acontece. Quando o estado é muito grande, quando o estado toma conta de tudo, você se torna pequeno. O indivíduo se torna pequeno. Então, o padrão bíblico não tem nada a ver com isso que vocês veem por aí. Que o Estado é que cuida da educação, o Estado cuida do hospital, o Estado cuida da rua. Isso é um absurdo. Isso é escravidão. Mas é isso que você aprende lá na escola. Isso é uma aberração. Quanto maior o Estado, e a história mostra isso, quanto maior o Estado, menor o indivíduo. Quanto mais coisas o Estado toma para si mesmo, mais desgraçado é um país. Isso é fato. A história mostra isso. Basta estudar a história das nações, como, por exemplo, as nações socialistas, em que o Estado é gigantesco, e as pessoas chegaram ao ponto de comer inseto, como lá na China. Por que eles gostam de inseto? Porque durante o regime comunista, nesses países, eles tiveram que aprender a comer isso. Canibalismo se praticou nesses países. Por quê? Porque o Estado gigantesco é um ídolo. Não é o padrão de Deus. Agora, quando você olha, por exemplo, nos Estados Unidos, um estado menor, em que a população é mais livre, há riqueza. E a cada dia os Estados Unidos, fugindo dessa perspectiva cristã, se torna um país menos livre. Verso 3. Porém seus filhos não andaram nos caminhos dele, mas se tornaram gananciosos, recebiam suborno e pervertiam a justiça. Então todos os anciãos de Israel se reuniram e foram encontrar-se com Samuel em Ramá. E lhe disseram: tu já estás velho, teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos agora um rei para nos julgar. Uai, o que tem a ver? Era só trocar os juízes. Não tinha que mudar o sistema de governo. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Mas note isso aqui, ó. Constitui-nos agora um rei para nos julgar. Como? Como o quê? Como tem as nações. A gente quer imitar o mundo. Todas as vezes que o povo de Deus olhou para o mundo e quis imitar o mundo, deu ruim. Verso 6. Mas Samuel não se agradou quando disseram: dá-nos um rei para nos julgar. Então Samuel orou ao Senhor. E o Senhor disse a Samuel: atende ao povo em tudo quanto te pedir, pois não é a ti que te rejeita, mas a mim, para que eu não reine sobre ele. Ou seja, ele já tinha um rei. Era Deus. Eles não precisavam de um rei. É ridículo. O movimento católico fala sobre a monarquia. Esse é um dos grandes parâmetros da perspectiva católica, é da monarquia. Por quê? Porque o governo católico é uma monarquia absolutista, com o Papa regendo tudo ali. Não, a monarquia é uma queda. Deus é o nosso rei. Nós não temos que nos ajoelhar diante de homem algum e entregar os nossos filhos a rei nenhum. Não é essa a vontade de Deus. Não era essa, como você vai ver aqui. Verso 7. 8.
8, né? 8. Assim como fez desde o dia em que o tirei do Egito até o dia de hoje. Ele me abandonou e cultuou a outros deuses. Israel tem feito sempre isso. Olha que coisa. O povo pedir um rei, Deus está dizendo, é a mesma coisa de quando eles adoraram ídolos. Eles estão me rejeitando ao pedir um rei. Verso 9. Atende-o agora, mas adverte-o solenemente e declara-lhe quais serão os direitos do rei que reinará sobre ele. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que lhe havia pedido um rei. E disse, este será o direito do rei que reinará sobre vós. Ele tomará vossos filhos e os porá sobre os seus carros para serem seus cavaleiros e para correrem adiante dos seus carros. Já não era para parar aqui? Como é que é? Deus está dizendo o seguinte, seus filhos não vão ser seus mais, eles vão trabalhar para o rei. Ali já era para eles falarem, não queremos continuar assim, livres como somos hoje. Queremos continuar assim, tendo que nos ajoelhar somente diante de um rei soberano, nosso Deus. Porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Tem um soberano sobre nós, não, a não ser o nosso Deus. Mas Deus continua. Verso 12. E os porá por chefes de 1000, chefes de 50, para lavrarem seus campos, fazerem suas colheitas e fabricarem suas armas de guerreiros e os equipamentos de seus carros. Tomará vossas filhas também, para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor da vossa terra, das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus servos. Vai pegar o melhor, o que vocês produzirem de melhor, o rei vai pegar. Verso 15. Tomará o dízimo das vossas sementes e das vossas vinhas, para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também tomará os vossos servos e vossas servas, vossos melhores jovens, e vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Tomará o dízimo do vosso rebanho, e vós lhe servireis do quê? Escravos. E o que o povo falou? Delícia. É isso que a gente quer. Olha o que o povo está fazendo. Isso aqui tem a ver com a monarquia, mas as repúblicas também têm algo bem a ver com isso aqui. Quando Deus não é o soberano, pode ser monarquia, república, não interessa. Você sempre é escravo. Você sempre é um ser escravo quando Deus não é o soberano na nação. Todo mundo é escravo quando Deus não é o soberano na nação. Verso 18. Então clamareis naquele dia por causa do vosso rei, que vós mesmos escolhestes, mas o Senhor não vos ouvirá. Verso 19. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram, não importa, queremos um rei sobre nós? Por quê? Por que queremos? Para que sejamos como todas as demais nações, e para que o nosso rei nos julgue, e nos lidere, e lute em nossas batalhas. Mas note pela segunda vez, o grande motivo deles, e citado em primeiro lugar, queremos ser como as outras nações. Queremos ser como as outras nações. Verso 21, Samuel ouviu todas as palavras do povo e as repetiu aos ouvidos do Senhor. O Senhor disse a Samuel, atende-o e constitui-lhe um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel, volte cada um para a sua cidade. A gente ouve muito hoje a ideia de que o Estado é uma espécie de agente neutro. Ele não é. A gente ouve muito de ímpios um repúdio absurdo, dizendo a religião não pode se misturar com o Estado. Ela já está misturada. Há uma religião ali que dá sustentação e fundamento para o Estado. A religião é o humanismo, onde o homem é uma espécie de Deus e um fim em si mesmo. O Estado não é neutro, não há nada neutro neste mundo. Se Cristo e a sua palavra não forem a base do Estado, será um ídolo, e isso vai sempre trazer escravidão. Se não formos governados por Deus, seremos dirigidos por tiranos. Em Romanos 11:36, Paulo diz, porque dele, ele é a origem, por ele é o meio, e para ele são todas as coisas. Tudo deve existir para a glória de Deus. O Estado não, a economia não, tudo, aquilo que não é feito para a glória de Deus, desemboca em escravidão e desgraça para todos nós. Eu quero mostrar para vocês hoje o seguinte. Primeiro, se Deus não for o soberano absoluto na minha casa, na sua casa, a sua casa vai ser dirigida por um tirano.
seja você, marido, um tirano, ou a sua mulher. Porque em muitas casas, agora quem manda é a mulher. Se Cristo não for soberano sobre essa igreja, algum tirano vai governar aqui. Se Cristo não for o soberano sobre o Estado, algum tirano se colocará no lugar. Segundo, eu quero mostrar para vocês que o cristianismo é a verdade. O cristianismo é a verdade. Como assim, pastor? Na história, nós podemos ver o que a Bíblia declara: bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Bendita a nação cujo Deus é o Senhor, que a gente chama de país cristão, que muitos cristãos hoje dizem, não, a gente não quer isso. Vocês querem um país então endemoniado. Quando a nação tem Deus como seu Senhor absoluto, tem a Bíblia como fonte de sua Constituição, esse país é livre, como eu vou mostrar para vocês. E ora, só isso, a história já seria um grande testemunho acerca do que eu estou falando aqui para vocês hoje. Olhemos para as nações que estabeleceram ídolos, a razão, como lá na Revolução Francesa, o socialismo na União Soviética. Notemos o resultado disso. O que aconteceu com esses países? Como foi? Destruição total, miséria, escravidão absoluta. Mas países em que a lei de Deus era o fundamento, como por exemplo, Estados Unidos. Apesar de todos seus profundos defeitos, um país infinitamente mais livre e rico e próspero do que qualquer outro. A gente então tem que se lembrar disso. Uma teoria, se ela não tem respaldo na realidade, ela é falsa. Por exemplo, eu digo, na lousa, eu escrevo na lousa, 2 mais 2 é 5. Essa é a minha teoria. Essa é a minha fórmula. Mas aí, na realidade, isso nunca funciona. O cristianismo, quando ele foi vivido nas sociedades, as sociedades foram livres e prósperas. Só isso já é um baita de um argumento para que você se lembre que a sua fé é a verdade, e a verdade absoluta sobre toda a realidade. Não é verdade o que os ímpios dizem hoje, que a religião não é uma questão de verdade ou mentira, é simplesmente um sentimento que nós temos para conferir propósito à nossa existência e nos dar força para enfrentar o sofrimento da vida. Não é. Não, a religião cristã verdadeira é muito mais do que isso. Ela é consolo porque ela é a verdade. E ela é a verdade sobre toda a realidade. Terceiro, o cristianismo é a base da sua casa, é a base da igreja, é a base da sociedade. Se não formos governados por Deus, seremos dirigidos por tiranos. Pense numa aplicação disso lá na sua casa. Quando vocês querem tomar uma decisão. Se vocês acham que o marido, ele é o dono da casa, isso é um tirano. Ou então a mulher, é ela que define. É uma tirania isso. Agora, quando nós somos livres? Quando ao invés de perguntar o que o marido acha, a gente pergunta o que a Bíblia diz. E tenta seguir e tomar as nossas decisões à luz do que a Bíblia diz. Aí nós somos livres. Do contrário, seja a vontade da mulher ou do homem, aí há uma tirania. Se não formos governados por Deus, seremos dirigidos por tiranos. Primeiro princípio, então, imitando o mundo. Os filhos de Samuel eram maus. E por conta disso, ou melhor, como desculpa, o povo pediu um rei. Mas como a gente vai lendo aqui no desenrolar da história, era mentira. Eles usaram a má liderança dos filhos de Samuel como desculpa para fazer aquilo que estava no coração deles. Mas olha que coisa interessante. Em Deuteronômio, Deus já havia previsto que isso iria acontecer. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim. O que vocês veem hoje nas igrejas é simplesmente uma repetição disso aqui. É o pastor achando que a pregação do evangelho não é o suficiente, não. Ele precisa imitar o mundo. Porque como funciona o mundo hoje? Para atrair plateia. A gente tem que fazer do culto um show. E o culto é um show. Não é? As luzes,
Aí apaga, deixa a luzinha apagadinha, aquelas luzes, parece boate. Aí apaga a luz. Eu estava pregando ontem lá em Moreira César, aí acabou a energia por 2 minutos. Aí nós nos tornamos church por 2 minutos. Aí desliga a luz. Por quê? Porque aí você fica mais, né? Dá até uma vontadezinha assim de xerê, balaias, não dá? Desliga. É tudo isso, entendeu? Para mexer com a emoção. Aquele pede infinito, fica lá. Aí o pastor com aquela voz melosa. Tudo isso. Tudo isso que se faz lá fora para sensibilizar as pessoas, por exemplo, para comprar alguma coisa. Aí você mexe com a emoção do cara. Como vendedores são ensinados. Aí o pastor, agora ele é um agente de marketing no púlpito. Não é a palavra de Deus pura. Ela tem que ser pura, sem enfeite. É aquela cruz feia. Aquela cruz horrível, monstruosa, escandalosa. Essa é a mensagem que salva. Feia do jeito que ela é. É assim que ela é eficaz. Quando a gente começa a querer colocar coisinhas para deixar a cruz mais bonita, quando a gente começa a querer lapidar o evangelho, a deixar ele mais palatável para o ímpio, aí a igreja enche, mas de ímpio, mas não traz salvação. Sempre que o povo de Deus começou a achar que ele precisava imitar o mundo, o povo de Deus acabou escravizado. Segundo, o pedido por monarquia foi uma rejeição a Deus. O que parece é, Israel não confiava que Deus poderia livrar Israel. Sabe o que é o mais interessante? Por que eles dizem isso? A gente precisa de um rei, como as outras nações, para que ele nos lidere na batalha. Eles disseram isso. Mas peraí, gente. E o Egito? Não tinha rei. Tinha rei lá no Egito? Não tinha. E Deus conduziu o povo em vitória ou não conduziu? Conduziu. Agora há pouco, lembra que eu preguei para vocês sobre 1 Samuel 7? Eles foram para a batalha e venceram. Tinha rei? Não tinha. Não tinha rei. No livro de Juízes, todas as batalhas que foram feitas, não tinha rei. E Deus não deu vitória quando eles se arrependiam de seus pecados e buscavam a Deus. Sem rei, eles venceram todas as batalhas. Todas. Agora, o que Deus disse que iria acontecer com a monarquia? Primeiro, seus filhos se tornarão escravos do rei. Segundo, alta carga tributária. O melhor que vocês produzem vai para o rei. E o verso 17, que é clássico, que resume tudo. Vocês se tornarão escravos. E é basicamente assim as monarquias, as repúblicas também têm se tornado, por não terem Deus como fundamento da sociedade. O Estado tem crescido, e a população se torna escravizada. Agora mesmo o irmão estava me contando aqui, falei, irmão, como é que está lá o restaurante? Esse mês caiu 50% por conta, suspeita do irmão, eu acho que é viável, por conta do Pix, povo. Olha, uma decisão do governo atrapalha o negócio da gente. Por quê? Porque é um governo gigante. A ideia das repúblicas era para que não houvesse mais os privilégios do rei, como por exemplo quando na Revolução Francesa, na queda da Bastilha, eles derrubaram a monarquia absolutista. Aqueles monarcas, eles viviam no luxo. E o que aconteceu? Como que a gente vive hoje? Como que o nosso presidente, que é igual aos outros, a ideia da república era essa, não tinha um soberano, todos eram iguais, você tinha um representante que era um do povo, essa é a ideia. Olha um do povo lá, o operário lá, como é que ele está hoje? Ele é igualzinho a todo mundo, né? É ou não é? Ou ele é um rei? É um rei. O Janjo é um rei. É assim que ele vive. Por quê? Está vendo? Mesmo que seja democracia, república, o que seja, se Deus não for o soberano, seremos sempre escravos. Se a lei de Deus não for a base, se o povo não for piedoso em seguir a Deus, sempre nos tornamos escravos. Sempre. Sempre, sempre e sempre. Eles eram livres, agora eles eram escravos. O conserto para os filhos de Samuel, para os maus filhos de Samuel, não era a rejeição a Deus, era a rejeição àqueles líderes ruins. Terceiro, a voz do povo não é a voz de Deus. E é por isso que a democracia não é bíblica.
A democracia não é bíblica, ela é anticristã. Porque a democracia parte do seguinte pressuposto: quem vai ser a fonte máxima e última de autoridade para definir o que é correto? Aquilo que o povo decidir. Sendo que a verdade é, Deus é a fonte máxima de autoridade. Aquilo que Ele declara é a vontade soberana na nação. Isso, como eu falei para vocês aqui em off, essa perspectiva atual e moderna, que todo cidadão ocidental tem, vem de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau escreveu um livro chamado O Contrato Social. E ele disse o seguinte: o soberano agora na nação não vai ser um rei, o que é ruim, mas não vai ser mais também a vontade divina, mas aquilo que a maioria decidir. Na cabeça oca de Rousseau, o homem nasce livre, mas o meio o corrompe, dizia ele. Ora, se isso fosse verdade, se o homem nasce livre e o meio o corrompe, quem corrompeu o meio? O homem nasce livre, mas a sociedade o corrompe. Mas quem corrompeu a sociedade? É totalmente idiota um negócio desse. Eu sei, é idiota, é ridículo, mas é isso. Quando você abandona Deus, você coloca qualquer outra coisa ridícula no lugar, como por exemplo uma imagem de gesso. Você coloca uma vaca no lugar, você coloca uma ideia estapafúrdia dessa, uma estupidez dessa que a própria ideia destrói a ideia, ela sabota a si mesma. Mas o homem, quando perde Deus, ele se torna irracional, e ele não consegue perceber a irracionalidade do que ele propõe. Mas esse maluco do Rousseau disse: o homem nasce no estado de natureza, onde ele é livre. Não é, mas enfim, é a perspectiva dele. Mas ele não pode viver sozinho. Mas não pode mesmo, né? Porque na cabeça oca de Rousseau, ele está pintando um homem que nasceu com 25 anos de idade. Porque um bebezinho, ele não é livre coisa nenhuma. Ele precisa da sociedade, ele precisa de uma família, que é a primeira agência da sociedade, é a primeira instituição social que dá base a toda a sociedade, como a gente vê lá em Gênesis. Lá em Gênesis, a gente não vê um homem de 25 anos, solitário, andando pelado no meio do mato. O mundo começa com uma família. É assim que o mundo começa. Ou seja, é natural, é o arranjo natural, o da família, para que a sociedade exista. Mas Rousseau dizia: não, o homem nasce no estado de natureza, sozinho, solitário, onde ele é livre. Mas ele precisa viver em sociedade. Mas aí, como preservar o seu direito particular no meio da sociedade? Quer ver um exemplo? Outro exemplo? Você pode ouvir música no meio do mato? Até a hora que você quiser, não é? Mas se você vai morar num lugar que tem uma casa do lado ou num prédio, aí como é que faz a sua vontade? A sua vontade pode ser satisfeita de qualquer jeito, a hora que você quiser? Você pode sair lá pelado na rua? Não pode. Não pode, né? Então o Rousseau tinha que tentar dar um jeito nisso. Como preservar a vontade individual quando você se junta com o coletivo? E aí, o animal do Rousseau fala o seguinte: nós vamos fazer um contrato. E tudo aquilo que vocês consentirem, aí vai ser lei. Mas olha o que ele diz para que isso aconteça. Olha que doideira. Isso aqui está lá no livro dele, tá? Ele fala sobre encontrar uma forma de associação que defenda e proteja com toda a força comum a pessoa e os bens de cada um. E pela qual cada um, ao unir-se a todos, obedeça somente a si mesmo e continue livre. Você vai obedecer a si mesmo só e a mais ninguém, mas vai viver em comunidade. Como fazer isso? A solução. Ele devia ter fumado maconha, não é possível. Olha a solução que ele dá: a alienação total de cada associado. Como é que é? Como é que eu vou preservar a minha individualidade? É só aniquilar a minha individualidade. Eu não sou mais ninguém, por isso eu me entrego de corpo inteiro ao coletivo. Aí eu preservo a minha... Eu estou citando para você o texto só, tá? E o contexto, se você ler, é exatamente isso que eu estou falando para você aqui. Está vendo? É uma ilusão. Sem Cristo, as propostas deles para que você continue livre são impossíveis. Impossíveis. Vamos votar aqui. E aí ele diz isso: olha, você aniquila a si mesmo, aniquila os seus bens, você perde a sua individualidade, você se torna uma espécie de batata no meio de outras batatas, se vira um purê de batata, entendeu?
porque você anulou a si mesmo. E aí vocês votam, tudo que vocês forem fazer, vocês vão votar. Tá vendo? Aí vocês continuam livres, porque todos vocês votaram. Aí a vontade da maioria se sobressai. É mesmo? Mas Rousseau, se 51% de nós votarmos pela aniquilação do restante, o restante não foi livre, né, Rousseau? O restante não se mantém livre. Assim como aqui em nosso país. Vocês votaram no Lula? Não votaram. Não é? Vocês se sentem livres? Eu não me sinto. Então a própria ideia dele é ridícula, é mentirosa, é falsa. Há liberdade para alguns. Para o restante, é ditadura. É o que a gente chama de ditadura da maioria. É a maioria subjugando a minoria. Pense, por exemplo, a maioria votou. Barrabás seja liberto. Que Cristo morra. Foi a ditadura da maioria. Está vendo que a voz de Deus definitivamente não tem nada a ver com a voz do povo? Mas é isso. Esse é o absurdo. Cada um de nós, Rousseau, põe em comum sua pessoa e todo o seu poder sobre a suprema direção da vontade geral. Isso é liberdade? E recebemos enquanto corpo, cada membro, como parte indivisível do todo. Nada a ver. Eu acho B, você acha C. Mas aí a gente faz uma lei com base na maioria. Uma grande parte da população é escravizada, é simples assim. Não há outro jeito de você ser livre, a não ser em Cristo. Faça-me escravo e serei livre. Algo que não seja estabelecido nem por mim nem por você, mas por Deus. Pense, por exemplo, se você morasse em Sodoma. O povo de Sodoma era bem pervertido. Imagine o povo de Sodoma votando, a maioria. Você imagina o povo de Sodoma? As pessoas boas e justas seriam escravizadas. Como acontece nessa Sodoma aqui. Quem é perseguido? O justo é perseguido aqui. O honesto é perseguido aqui. É assim que acontece. É a ditadura da maioria, e no nosso caso, é a ditadura de um careca, né? Deus. Não é o tempo da colheita do trigo. Clamarei ao Senhor para que Ele envie trovões e chuva. E sabereis e vereis que cometestes grande pecado diante do Senhor quando pediste para vós um rei. Não era o problema do rei só em si. É que eles queriam estabelecer um modelo humano. Essa era a grande questão. Eles queriam estabelecer um modelo de governo que era humano. E não baseado em Deus, não sendo sustentada por Deus, como é o nosso atual governo. E por isso somos escravos. Quarto, Deus como monarca da nação. Em Juízes 17, lemos assim: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos olhos. Está vendo? Quando você não tem uma vontade soberana, impera o relativismo. Cada um faz o que quer. Se cada um faz o que quer, se você não tem uma vontade absoluta, se cada um faz o que quer, quem governa? Ajude-me agora. Não tem uma vontade moral absoluta que procede de um ser superior. Cada um faz o que acha mais reto. Quem nesse governo? É tipo Mad Max. Já assistiu? É terra sem lei. Cada um faz o que acha mais reto. Nesse lugar, onde não há uma moral absoluta que vem de Deus, e cada um faz o que acha mais reto, qual vontade se sobrepõe? A do mais forte. A do mais forte. É por isso que nos países cristãos, as mulheres se converteram em massa. Porque, tendo uma lei moral absoluta que vinha de Deus, trazia proteção às mulheres. Trazia proteção às crianças. Trazia proteção aos escravos. A fé cristã trouxe liberdade no instante em que havia um soberano acima de tudo e de todos. E não era a vontade de um Zé Ruela que imperava. Era a vontade de Deus. Era aquilo que Deus dizia. De modo que, como disse Samuel Whitford, Lex Rex, a lei é o rei. A lei de Deus é o rei. Todos são iguais. Inclusive, se o líder da nação errar e desobedecer essa lei, ele também é punido. Porque nós temos um Deus, um rei só, que é Deus. Essa é a perspectiva de liberdade. Essa é a perspectiva. Imagine se eu sou soberano aqui na igreja. Aí eu faço o que eu quero. Aí eu mudo as regras de acordo com o que
o que eu quiser. Não está confortável para mim? Eu mudo. Assim funciona quando Deus não é o soberano. Seja em casa, na igreja e no país. Mas note uma coisa aqui. Peraí, pastor. Aqui não parece que Deus está dizendo que, na falta de um rei, o que impera é a balbúrdia, a desgraça? É o relativismo? Não parece que aqui ter um rei era uma coisa boa? Mas aqui Deus não está dizendo, nesse capítulo que nós estamos lendo, que Deus considerou rebeldia pedir um rei? Como conciliar? É que o rei é Deus. O rei é Deus. A vontade divina devia imperar. Lá em Juízes, eles não estavam debaixo do governo de Deus. Eles estavam fazendo o que eles achavam reto. Eles não estavam se submetendo ao único rei de fato, que é Jesus Cristo, que é Deus. Eles faziam o que eles queriam. Portanto, não há contradição. É simplesmente uma reafirmação do fato de que, de fato, todo mundo precisa de um rei, toda nação precisa de um rei, mas esse rei tem que ser Deus, ele tem que ser o soberano. A sua lei tem que imperar em toda a sociedade. Deixe-me dar um exemplo que eu já dei aqui na igreja para mostrar que não existe Estado neutro. E esse papinho de tirar Deus do debate público é ridículo. Eutanásia. Eutanásia. É correto ou não? Depende. Deus existe ou não? Tudo depende da resposta a essa pergunta. Eutanásia é o suicídio assistido. É quando, por exemplo, uma pessoa vai até o Estado e fala: mate-me, assista-me, ou seja, ajude-me nisso. Ajude-me em me matar. Aplique uma injeção letal em mim. Isso é o suicídio assistido. Tem aquele filme lá, como é o nome do filme? Como Eu Era Antes de Você. Que o cara, ele fica tetraplégico, e então ele acha que ele tem que dar cabo da vida dele. E ele faz isso. No país, acho que onde ele estava não era permitido, mas em outro país ele era. Pastor, o que você acha sobre isso? Depende, Deus existe ou não? Porque se Deus não existe, por dedução lógica, é justo que a eutanásia possa acontecer. Afinal de contas, meu corpo, minhas regras. O corpo é meu, não tem um soberano acima de mim. Eu faço o que eu quiser. Agora, e se Deus existe? Aí ele é o dono de você. E por dedução lógica, você deve supor isso. Afinal de contas, quando vocês chegaram aqui na Terra, a Terra já estava aqui ou você construiu? Você fez as galáxias? Quando seu pai, o seu tataravô, quando Adão chegou aqui, Adão que fez as galáxias? Vocês conhecem algum homem capaz de fazer as galáxias e fazer o mar, a Terra? Já estava aqui. Então, como falar sobre direito à propriedade ou não, sem falar de Deus? Sobre imposto ou não? Sobre o uso da terra de maneira correta ou não, sem falar de Deus? Como? Ele estava aqui antes. Ele construiu tudo. Ele é o dono de todas as coisas. Portanto, a ideia de que Deus possa ser retirado do debate público é pagã, demoníaca e satânica. Deus é soberano sobre tudo. Sobre o lar, sobre a igreja, sobre a sociedade. Bendita a nação cujo Deus é o Senhor. O texto não diz bendita a igreja cujo Deus é o Senhor. Bendita a nação. Deixe-me dar alguns exemplos para vocês de que quando a lei de Deus, a fé cristã, foi a base da sociedade, a sociedade foi livre. Estados Unidos versus Revolução Francesa. Nos Estados Unidos, aqueles homens que assinaram lá a Declaração de Independência, nem todos eram cristãos, como por exemplo Thomas Jefferson não era. Mas todos viviam debaixo de um contexto cristão, de valores cristãos que davam uma estrutura para aquele país que estava começando. Por isso, Francis Schaeffer, no seu livro Como Viveremos, no seu documentário Como Viveremos, falou assim: muitos homens que emolduraram a Constituição dos Estados Unidos não eram individualmente cristãos, mas o que eles construíram embasava-se na reforma protestante, através da tradição Lex Rex, do Samuel Rutherford, que era um pastor presbiteriano. A lei de Deus dava base e sustentação para aquela nação. Como o segundo presidente americano, John Adams, disse: a nossa Constituição não serve para um povo que não é religioso. E religioso aqui no bom sentido, não no sentido das churches, como elas usam, como se fosse uma praga, a palavra religião. A palavra religião é boa, está na Bíblia a palavra religião. O religioso, no contexto bíblico, é aquele que tem uma religião, a religião verdadeira, a religião cristã.
Então, John Adams disse isso. O católico, Alex de Tocqueville, ele foi morar nos Estados Unidos para tentar entender por que aquele país era tão livre e próspero. E ele escreveu um livro chamado Democracia na América. O capítulo 2 do livro, ele passa o capítulo 2 inteiro explicando qual era a base social daquele país, a lei de Deus. Na América, é a religião que leva às luzes. É a observância das leis divinas que conduz o homem à liberdade. Deixe-me dar um exemplo. Como que sem Deus você não tem base para a sociedade. Deixe-me dar um exemplo. A gente hoje fala em direito do cidadão. Essa não é uma linguagem muito precisa. Eu gosto mais da ideia de dever. Ao invés de falar eu tenho direito à vida, porque o que sustenta isso? A lei de que é proibido matar. Então a Bíblia fala em 10 deveres. É isso que deve sustentar uma nação. Essa é a linguagem mais correta. Mas eu aceito também a ideia de direito. Vai, vamos lá. O direito à vida. O direito à vida. De onde vem? Da fé cristã. Por que não pode matar o homem? Porque Deus disse que não pode. E porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Agora veja bem. Se você retira essa base divina, de que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, por isso, não pode matá-lo. Está vendo? Não pode matar. Qual é a base que sustenta isso? O homem é único. Ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Só o cristianismo pode dar uma base lógica para não matar. Só o cristianismo. Pense agora no nosso país, que tem uma religião, o humanismo, pautado, por exemplo, no darwinismo. Para o darwinismo, quem é você? Você não é a imagem e semelhança de Deus. Você é a imagem de um orangotango. A sua tia é a chita. Você tem um parentesco com os macacos, um ancestral em comum. Você não é diferente, você não é um ser à parte da natureza. Você é apenas alguém evoluído, mas você saiu da ameba também. Você é só um bicho evoluído. É por isso que chegamos hoje ao nível em que você vê jovens dizendo, sou contra matar, destruir um ovo de tartaruga, mas sou a favor de matar um bebê no ventre. Por quê? Por que estamos nesse nível? Porque se perdeu a base que sustentava a ideia de direitos, que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Por que você pega lá uma galinha e torce o pescoço dela e come a galinha? Por que você comeu um bife hoje? Porque um gado não é a imagem e semelhança de Deus, mas um homem é. Mas quem dá a base moral para não matar? Só o cristianismo. Sem o cristianismo, por que defender a ideia de que o ser humano é único? Com base em Darwin? O ser humano não é único. Ele é um bicho. Ele é um animal evoluído. É só isso. Se ele é um animal, por que não tratá-lo como um animal? Por que não matá-lo como se ele fosse apenas um pedaço de carne? Como nós fazemos com o gado. Sem Deus como base da sociedade, seremos sempre escravizados. Se Deus não for o soberano, quem será? Se não formos governados por Deus, seremos dirigidos por tiranos. Qual o problema do homem? O problema do homem é que o homem se rebelou contra Deus, de modo que somente se restabelecendo esse relacionamento é que o homem vai se estruturar e a sociedade também vai se estruturar. Ok, que ímpios creiam que nós não precisamos de Deus na nação? Ok, mas crentes? Israel foi fundado por Deus, tinha o governo certo, as leis corretas, e mesmo assim deu errado. Momentaneamente. Várias vezes caiu. Por conta do quê? Do pecado. O problema humano não é como dizem os iluministas, como disseram, é falta de educação. Basta dar boa escola e tudo vai se resolver. Não, não é. Vai lá no Japão. A quantidade de suicídio que tem lá. Não, o problema é o sistema econômico vigente, como propôs Karl Marx. Ele dizia que as pessoas eram más por conta do arranjo econômico. Vamos mudar o arranjo econômico e as pessoas serão boas. O problema do homem não é a sua família, não é o seu passado, como disse Freud, não é a estrutura econômica, não é a falta de educação, como disseram os iluministas. O problema do homem é que o homem é maligno e depravado, e ele precisa de um soberano que o liberte e o transforme. Essa é a solução para o homem.
Essa é a solução para a família. Essa é a solução para a casa. Essa é a solução para a sociedade. É Deus, não há outra solução. Não há outro ser que possa mudar a nossa história. E como eu disse, eu tenho a meu favor, em relação ao meu discurso, a minha pregação, a história. Olhe para trás. Estude. Olhe a história. Olhe, por exemplo, a União Soviética, 1917, Revolução Bolchevique. Aqueles endemoniados tomaram poder. Eles também estabeleceram a revolução sexual naquele momento. Pode dormir com quem quiser. Podia divorciar a hora que quisesse. O que aconteceu, gente? O que Stalin, lá na frente, ateu, o que Stalin fez? Ele disse, está errado, vamos voltar a sermos conservadores em relação à questão sexual. Por quê? Porque ele era religioso? Não, mas porque ele viu que a sociedade estava indo para o buraco. Indo para o buraco. É isso, não é isso que a gente tem visto? As sociedades abandonando a Deus. E o que acontece? Olhe para o nosso lado. Nunca fomos tão ricos. Nunca fomos tão ricos. Nunca. Nunca nos matamos tanto. O suicídio é a segunda causa de morte entre os jovens. Por quê? Porque bendita a nação cujo Deus é o Senhor, maldita a nação cujo Deus não é o Senhor. O Senhor tem que ser o soberano em casa, na igreja e no Estado. E quinto, e último princípio, quando Deus diz sim. Deus não queria dar rei, mas o povo pede, o povo insiste, e aí diz o texto que Deus falou assim, atenda o povo em tudo. Já leu esse texto aqui? Ó? Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Sabe quando você pede algo que não é a vontade de Deus e Deus lhe dá? É tipo quando o menino fala, eu quero enfiar o dedo na tomada, então enfia, meu filho, para você ver. Pode? Ou então, sabe quando aquele menino que fala assim, não, eu quero leite condensado, não é a hora, mas eu quero, pai. Então agora você vai querer. Agora você vai tomar tudo, moleque, a lata inteira. E toma essa outra lata aqui também. Aí o moleque fica lá, parecendo aquele inchado. É o que Deus faz. Ah, você quer isso? Eu vou lhe dar. Eu vou lhe dar tudo o que você quer. E aí, lá na frente, você vai descobrir, era ruim o que eu queria, mas aí não vai ter mais volta. Eu não vou ouvir você. Meu Deus, foi isso que Deus fez com Israel. Que duro, não? Por isso que Deus nos dê graça para ouvirmos a voz dEle, seguirmos a vontade de Deus, fazer aquilo que Ele quer a nosso respeito. E nos lembremos, nós não temos soberano, não. Nem pastor, nem marido, nem ninguém. Você não lembra que Deus disse no Novo Testamento? Que Deus fez o seu povo reino e sacerdote? Essa é a vontade de Deus. Que tenhamos apenas um soberano, que é Ele. Que a sua lei seja soberana. E que nós em casa devemos entender isso. Não é o que eu acho. Tem nada a ver isso. Se você acha que isso quer ser líder na sua casa, você não entendeu nada. Você é um ditador. Você é um ditador. Em casa quem manda é Deus. Ele é o soberano. Eu tenho que ler a Bíblia e ver o que a palavra de Deus diz. E vamos tomar as nossas decisões de acordo com o que a palavra de Deus diz. Aí há liberdade em casa. O mesmo na igreja, o mesmo na sociedade. Que Deus nos dê graça. Vamos ficar de pé?